Diante, né, de um material amplo que foi levantado, né, de coleta de dados para a construção dessa tese de doutorado que se transforma no livro, Tempo de Carnaval, o livro ele se organiza da seguinte forma. Primeiro, eu busco, né, falar um pouco para o leitor, contar um pouco para o leitor, a partir de dados empíricos, bibliográficos, né, apresentar, descrever e interpretar um pouco sobre essas tramas carnavalescas em Fortaleza, né? O tempo e o espaço da festa. A festa se faz a partir de um tempo, que é o tempo da festa, o tempo do carnaval, e do espaço, ou seja, que espaços são esses na cidade que são ocupados pela festa. Então, nesse primeiro momento do livro, o leitor vai encontrar, é muito interessante, inclusive, a forma como o livro começa, porque eu recupero uma saudação do carnaval, né, que acontece na Praça do Ferreira, é uma noite festiva que acontece na Praça do Ferreira, para anunciar o tempo de carnaval em Fortaleza e também para anunciar, né, ali a entrada do poder público na festa a partir dos editais, porque a, a, pensar os editais na festa, pensar como é que essas políticas culturais se inserem na festa foi algo muito importante, né? Não somente para pensar como o poder público se insere de uma forma logística, mas para pensar todos os valores que até então estavam sendo ditos no sentido de romper aquilo que até então era colocado como uma máxima, né? Ou seja, a cidade não tem carnaval. Então, a cidade não tem carnaval e quem deseja participar, apresentar, né, o seu bloco, ou, sobretudo, os maracatus, precisa contar com um apoio muito específico de alguém que o ajude, né, de alguém que entenda o valor da manifestação e conceda algum recurso financeiro. Então, não era algo que acontecia de forma com paridade, né, com equidade, porque não era algo que acontecia, no acesso não era de forma nenhuma democrático. Então, essa noite que eu retomo para iniciar esse primeiro capítulo do livro, é essa noite festiva em que blocos, maracatus, eles tomam, né, a Praça do Ferreira, e o poder público vai estar lá exatamente para anunciar essa festa. No dia 6 de janeiro de 2006, essa festa ocorre. Então, eu precisei recuperar os meus diários de campo do período da dissertação, porque essa festa ocorreu no dia 6 de janeiro de 2006, mas quando eu comecei a escrever a tese, que é esse livro, eu já estava em 2009, então eu não sabia ao certo por onde começar a escrever, né, a tese. Então, eu trago no livro a abertura desse tempo festivo na cidade, que tem uma marca muito forte do anúncio, né, da entrada do poder público na festa carnavalesca, e esse evento é um evento que vai trazer elementos muito ricos para pensar isso, esse evento que acontece no dia 6 de janeiro de 2006. Então, eu recupero os meus diários de campo da dissertação, porque eu lembrei, nossa, mas eu tenho informações
sobre essa festa, que na época eu não sabia exatamente o que era, porque não era o meu foco de pesquisa, mas o Diário de Campo tem esse valor muito importante para o pesquisador, né, em que você faz anotações que depois elas podem fazer muito sentido para pensar outros fenômenos. Então, eu inicio fazendo uma descrição detalhada, pormenorizada dessa festa, quem eram as pessoas que estavam lá, quem eram os representantes do poder público, o que foi dito, como um espaço histórico da cidade, que é a Praça do Ferreira, é ocupado, a escolha, né, desse espaço histórico, já que os discursos eram exatamente de valorização das nossas tradições, das nossas memórias, do nosso patrimônio. Então, é um ritual muito importante, esse que abre o livro, né? E depois disso, que eu falo dessa solenidade de abertura das festas de carnaval, eu vou caminhando no livro para explicar um pouco a inserção do poder público nas festas carnavalescas de Fortaleza, ou seja, eu retomo um período histórico, né, para explicar como é que o poder público ele se insere nas festas de carnaval da cidade, nesse período anterior ao surgimento dos editais. Então, que participação era essa? Como se dava? Por que que é muito fortemente falado nessa nomenclatura esse termo, a política de balcão? O que é essa política de balcão? Quem era efetivamente contemplado com algum recurso? Que tipo de apoio era dado pelo poder público antes dos editais? Se tinha um apoio de fomento de recurso financeiro para alguns, né, mas a gente tinha o apoio logístico, ou seja, o poder público ele se faz presente na festa, né? Ele está presente na festa. Apesar da ampla autonomia dos blocos, dos maracatus, né, desde os seus primeiros contornos aí de pensar o que é fazer o que é colocar o bloco na rua, né? O poder público estava presente e eu vou contar, né, interpretar no livro, nesses momentos ainda iniciais, como é que isso se deu. E aí eu falo também, nesse primeiro momento do livro, nesse primeiro capítulo, sobre a inserção, né, o pré-carnaval. Como é que ocorre o pré-carnaval, né, e o carnaval nas praias, né? Ou seja, por que isso? Por que esse corte? Porque, na medida que eu vou vendo os documentos, capas de revista de circulação nacional da época, documentos de jornal, eu fiz um levantamento extenso na biblioteca pública sobre os antigos jornais, né, os jornais da metade do século XX até o início dos anos 2000, precisamente um pouquinho antes dos anos 80, na realidade, né, para tentar entender o que acontecia na cidade de Fortaleza, o que era anunciado na cidade de Fortaleza. E eu percebo que a festa que é anunciada e incentivada pelo poder público não é a que os holofotes recaem sobre os maracatus, que eram manifestações que realizavam as suas apresentações carnavalescas, né? A gente tem relatos
da existência dos maracatus desde o final do século XIX, mas o meu olhar recai especialmente sobre os maracatus que se apresentam a partir do século XX, com o surgimento do maracatu ajouro em 1936, e a sua primeira apresentação no Carnaval da cidade em 1937. Então, por que eu não começo pelos maracatus, falar sobre os maracatus, já que eles antecedem a existência dos blocos de pré-carnaval? Porque quando eu olho para os documentos, né, eu percebo que a festa de pré-carnaval é a que tem visibilidade. Então, havia uma visibilidade para as festas dos clubes, para as festas de pré-carnaval que aconteciam na orla, né, da cidade, mas não havia visibilidade para o carnaval dos maracatus.